Alô pessoal, estão me ouvindo? Sim, Dornel, estamos te ouvindo. Então beleza, então acho que vamos começar. Bom, boa noite pessoal, sejam bem-vindos aí ao meu webcast. Eu sou o Rodrigo Dornel, né? Rodrigo Ramos Dornel, mais conhecido como Dornel. Eu atuo como MTAC Lead aqui na região sul, então nosso grupo aí de contribuintes aí para evangelizar o pessoal na área de Microsoft, SQL e tudo mais. Sou professor universitário também aqui em Joinville. Já trabalho há mais de 10 anos aí como consultor em SQL Server, desde a versão 2000, foi quando eu comecei a trabalhar com SQL Server. Sou MCT também, já há mais de 5 anos, ministro cursos oficiais. Também sou MCSA em SQL Server. E eu trabalho aqui, eu tenho a minha empresa, a R Dornel, e trabalho com consultoria em SQL Server aqui na região sul, Santa Catarina principalmente, alguma coisa no Paraná. Florianópolis também, ali bastante. Florianópolis, Curitiba, Joinville, essa região toda aqui eu estou sempre atuando. E aí vamos começar nosso webcast aí, trazer um pouquinho de informação aí para vocês. Bom, só queria lembrar de alguns avisos para vocês. Em novembro agora, dia 21, a gente tem o SQL Saturday em Brasília. Né? Coloquei o link ali do evento para todo mundo que quiser se inscrever ainda, quiser ir lá participar. Em abril do ano que vem, dia 9, aí nós vamos ter de novo o SQL Saturday aqui em Joinville. A gente teve agora esse ano, em abril também. Vai ter de novo em abril do ano que vem. Está ali o link para vocês se cadastrarem. Também já está aberto para quem quiser mandar palestra, submeter palestra para a gente estar avaliando aí e colocando vocês aí para palestrar também. Bom, algumas informações sobre o nosso grupo. Então, o nosso chapter aqui se chama MCITPSC. Já é um grupo que tem há muito tempo, acho que já desde 2010, 2011, por aí. Há mais ou menos uns 3, 4 anos a gente virou chapter do PES. A gente tem feito bastante eventos, a gente tem, agora esse ano está com reuniões periódicas, então toda quarta-feira, das 6 horas às 7 horas, a gente tem reuniões lá na Univille, tem o endereço, depois quem precisar me pede, mas eu sempre mando no e-mail. Quem se cadastrou no SQL Saturday, então pode acessar o e-mail ali, tem acesso a gente. Então tem agenda de reuniões ali, eu coloquei alguma coisa, tem a parte de ali no Facebook, dá para entrar em contato com a gente, tem o Twitter aqui em cima, então já está os loginhos ali do SQL Saturday que teve esse ano, vai ter do ano que vem. E espero que vocês participem, quem for da região aqui, de vez em quando vier prestigiar a gente aí, é bem bacana, tiver ideias de palestras ou eventos, a gente está sempre à disposição aí. Lembrando que é tudo gratuito, né? Não tem custo algum, as reuniões são abertas ao público. Bom, vamos lá. O que eu preparei hoje para conversar com vocês aí? Isso já é um assunto, eu até fiz questão de focar nesses tópicos aí, porque eu estou tendo algumas demandas aí na região, estou vendo que estão começando a aparecer algumas coisas aí, principalmente em questão de estudo de viabilidade, de fazer algumas dessas integrações. E são alguns assuntos aí que eu acho que estão bem na moda, então vale a pena aí ganhar um pouquinho de conhecimento nessa área, principalmente para pelo menos saber o que responder, ou o que é viável, o que não é viável, o que é trivial de fazer e o que não é. Então, vou fazer uma pequena introdução dessa questão do porquê falar de banco de dados heterogêneo, porquê desse nome, por que eu chamei dessa maneira. Aí a gente vai falar um pouquinho do XML, só para dar uma situada, porque foi com o XML que a gente começou a ter essa ideia de trabalhar com algo não estruturado. Né? Então, você ter dentro de uma coluna, você ter um link para outro conjunto de dados. Então, isso aí quebrou alguns paradigmas, então é interessante. E aí, com essa visão um pouco do XML, a gente consegue fazer um link com o JSON, que é o que está vindo agora no SQL 2016. Né? O SQL vai suportar você trabalhar com o JSON dentro do SQL, né? Tanto na parte do SQL para dentro do JSON, como você fazer manipulação do JSON dentro do próprio SQL Server, dentro de uma coluna onde você trabalha com o JSON. E aí, junto com isso aí, também vem esse conceito do NoSQL, né, que é, às vezes, não somente SQL. Então, a gente entra no Polybase, que é uma maneira de você, também de dentro do SQL, você acessar outros tipos de banco de dados. Por exemplo, um Hadoop, arquivos no Blob Storage do Azure, então, do Azure. Então, tem algumas outras opções aí para a gente também estar trabalhando.
E no finalzinho eu vou mostrar ali que a Microsoft já tem algum tempo e agora saiu do 2016 também um pacote que você integra no SIS para você poder estar acessando a parte do Hadoop, submeter jobs para o HD Insight. Então, tem alguns assuntos bem novos aí, bem interessantes para a gente começar a discutir aí. Bom, por que eu resolvi chamar esse webcast de banco de dados heterogêneo? Por que veio esse assunto, né? Então, a gente já há algum tempo já trabalha com XML, então quem já tem experiência com nota fiscal eletrônica, aqui na região a gente tem muitas empresas de manufatura, então você tem muito XML em base de dados para estrutura de produto, parametrização de sistemas, maquinário, então é muito usado. E isso já remete um pouco a essa parte de não estruturado. Aí depois eu vou dar uma passada ali na questão do SQL. No SQL, rapidamente, Hadoop, MapReduce, HDFS, para dar uma introduzida, para que vocês tenham uma base para entender por que através do Hive ali a gente consegue fazer um acesso ao banco de dados, por exemplo, num Hadoop, como se fosse uma consulta SQL, né? Então, só para dar uma situada. E aí depois a gente vai falar um pouquinho ali de DocumentDB. É só dar uma ideia para vocês do que ele é, que é o banco de dados da Microsoft voltado para a parte de JSON. Então, eu achei interessante colocar nos slides pelo seguinte, como já está tendo integração com Hadoop, o SQL vai suportar a parte de JSON, não me admira se daqui a pouco a gente também tiver alguns pacotes, alguma integração para já direto ler do DocumentDB, trazer para cá. Então, eu acho que vale a pena dar uma passada aí em cima desses assuntos. Deixa eu só... Bom, só para quem, né, para a gente situar, para quem não está muito acostumado a trabalhar com a parte do XML, o XML basicamente é uma linguagem de marcação. Né? Então, é uma linguagem onde você usa as tags, né, para você representar as informações. E o conceito interessante que eu coloquei aqui, basicamente a maioria deles peguei da internet, ali, conceitos bem simples, né, capaz de escrever diversos tipos de dados. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já faz a quebra de paradigma. Né? Se você for olhar as propriedades ACID lá, a gente tem uma propriedade que a gente chama de domínio. Então, a partir do momento que você começa a ter, por exemplo, suportar XML numa tabela, você tem uma coluna que você vai chamar, por exemplo, de nota fiscal, e dentro dela você tem uma XML, você quebra essa parte de domínio. Né? Você, dentro de uma mesma coluna, de um mesmo conjunto de dados, você tem vários tipos de dados. Você vai ter o número da nota fiscal, vai ser a descrição da nota fiscal, vai ter o header da nota, que é o cabeçalho. Então, você quebra um pouco esses conceitos aí. E o principal propósito era o compartilhamento de informações através da internet. Né? Então, a troca desses dados, a troca de informação. Então, basicamente, é para dar esse conceito aí para vocês. Então, basicamente, eu coloquei ali uma figurinha de um XML já para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, eu tenho a minha estrutura, eu tenho ali a words, aí dentro dele eu tenho words, tenho as palavrinhas, tenho a definição. Então, eu tenho uma outra estrutura dentro de uma coluna, né? Dentro de não tem um domínio definido. Né? Então, alterou alguns paradigmas, como eu comentei. Foi a primeira experiência com dados não estruturados ou com esse tipo de trabalho dentro de um banco de dados. Então, pelo menos para mim, foi essa primeira grande experiência, assim, essa quebra de paradigma. Né? Como é que eu vou tratar uma coluna que trabalha com XML? Como é que eu vou consultar os dados lá dentro? Como é que eu vou garantir a integridade desses dados? Por quê? Porque eu posso manipular isso dali como se fosse um texto, eu posso editar aquilo ali. Então, isso traz uma série de dúvidas e uma série de preocupações. E aí veio a introdução desse tipo de dados XML, começou lá no SQL 2005. Se eu não me engano, em alguns casos, eu não estou bem lembrado, no 2000 a gente armazenava isso em texto e depois convertia, fazia algumas outras jogadas assim. Mas basicamente nativo mesmo, com uma série de operadores, por exemplo, usando o Xcarry, foi no SQL 2005. Bom, a parte ali de NoSQL e SQL. Então, o SQL, quando a gente fala ali, ele é fortemente ligado ao mundo relacional. Né? Se a gente for colocar assim, a linguagem SQL, o padrão SQL ANSI, as próprias variações, o SQL Plus, Transact SQL, elas são muito ligadas ao mundo relacional. Então, são consultas, são maneiras de você trabalhar com os dados muito bem definidas.
E tem o que a gente chama de esquemas rígidos, pelo menos eu trato dessa maneira. Você é obrigado a ter essa questão da normalização dos dados, os relacionamentos, chave primária, constraints, então é uma coisa muito rígida. E, obviamente, a parte do ACID, que todo banco relacional tem que obedecer, né? A atomicidade, a consistência, a independência, o isolamento e a durabilidade. Então, isso, para nós que trabalhamos com banco de dados, é uma coisa muito, muito clara. Só que a partir do momento que você começa a trabalhar com o NoSQL, você começa a sair um pouco desse ambiente e começa a relaxar algumas coisas. O que é esse relaxar? Então, é uma coisa definida ali, uma classe para banco de dados não relacional. O que significa isso? Eu não tenho aqueles esquemas rígidos, eu não tenho uma preocupação grande com alguns esquemas, por exemplo, transação. É uma coisa completamente diferente. Então, ele não apresenta alguma estrutura rígida. Em alguns locais, vocês vão achar um termo chamado esquema free ou não tem esquema. Então, por exemplo, eu posso estar manipulando um XML, por exemplo, o JSON que a gente vai ver. Eu posso incluir coluna, tirar coluna, eu posso manipular ele de uma forma mais flexível. Uma tabela, se por exemplo, às vezes eu vou incluir uma coluna, muitas vezes eu tenho que mover os dados para uma outra tabela, fazer a alteração, trazer esses dados de volta para poder preservar a estrutura da tabela, ou até para garantir questões de desempenho. Eu tenho que fazer o lock da tabela, então ele trabalha com essa parte de não SQL, que eu chamo de não totalmente SQL. Então ele tem essa questão aí, ele é um pouco mais relaxado em alguns aspectos. Então ele é extremamente orientado à solução, isso que eu acho um conceito bacana na parte de não SQL. O que significa isso? Ele é muito mais voltado para o problema que você vai resolver do que você tentar adaptar o teu problema a um banco de dados, por exemplo, relacional, onde você tem uma determinada estrutura que você tem que respeitar. Então aqui você tem umas flexibilidades aí. E a grande questão é que ele é escalável, e customizado. Então eu posso pegar uma solução, posso estar manipulando ela, posso estar construindo ela, adequando à minha necessidade. E o principal hoje em dia tem que trabalhar em nuvem, para você poder ter escalabilidade, flexibilidade, a elasticidade. E a grande questão que é a escalabilidade horizontal. A gente sabe que em banco de dados relacional, você fazer esse tipo de coisa não é trivial, é muito complexo, gera um custo muito grande e muitas vezes o desempenho não é o desejado, porque você tem que controlar diversos sistemas, diversos nós distribuídos e isso aí é um pouquinho complicado. Deixa eu ver, tem alguém que mandou uma questão aqui, deixa eu ver rapidinho aqui. Tá, depois eu vou vendo as questões de vocês aí, eu já vou. Deixa eu ir continuando aqui. Bom, basicamente o que é o Hadoop aí? Aonde que ele entra em todo esse conceito aí? Basicamente é uma plataforma feita em Java, para processamento distribuído de grandes massas de dados. Então essa questão de processamento distribuído é aí que esse tipo de sistema ganha da nossa questão do banco relacional. Eu consigo distribuir os dados em grandes volumes, e eu consigo trabalhar com isso aí distribuído com desempenho muito interessante. Vale aqui lembrar, muita gente às vezes me pergunta, mas eu preciso fazer uma consulta, isso aí vai ser mais rápido? Aí tem algumas questões, Por exemplo, você não vai criar isso daí, um banco de dados desse tipo, para você rodar simplesmente só rodar consultas, Você basicamente quer armazenar esses dados, mas quer ter uma recuperação mais rápida desses dados, esse grande volume de dados. Então, tem que tomar um cuidado para não imaginar que, não, eu vou substituir o meu sistema relacional por um Hadoop porque é mais rápido. Não, cada um tem a sua aplicação. Até o intuito desse webcast é justamente isso, é mostrar que o ambiente vai ficar cada vez mais híbrido. Você vai ter soluções para cada situação. Então, basicamente, ele é composto por o quê? Pelo HDFS, que é o File System do Hadoop, Hadoop File System. O Yearning, que é o carinha que centraliza tudo, que faz esse gerenciamento de todo esse ambiente. E o MapReduce, que é propriamente o algoritmo, a função que faz toda essa mágica aí dos dados, de pegar um conjunto de dados, transformar em algo que seja rápido e otimizado para você tanto armazenar quanto para recuperar. E ele é mantido pela Fundação Apache, tem vários projetos paralelos, Apache Cassandra, Apache Hadoop, Mahout, para Machine Learning, então tem
né, gerenciado pela Fundação Apache. Então, para a gente da área de SQL Server, Microsoft, o mais conhecido é o HD Insight, que é feito pela Hortonworks. Até a distribuição que eu vou usar ali para mostrar, para fazer as demos, eu estou usando uma distribuição da Hortonworks, né? Então, tem uma opção também do HD Insight que você baixa e pode usar na tua máquina, no Windows 8 ou no Windows Server. Eu não sei como é que está a atualização, a última vez que eu baixei ela é uma versão ainda mais antiga, não sei se a Microsoft está gerenciando essa versão desktop, mas tem a versão no Azure, que roda muito bem, é muito legal. A questão é que você, quando sobe lá, você tem que subir um ambiente mais robusto, né? Então, o custo às vezes fica um pouco alto, principalmente para a gente que vai fazer só uma demo. Então, eu acabei usando essa solução da Hortonworks, que dá para usar 45 dias lá no próprio Azure mesmo. Você sobe uma maquininha deles lá e dá para utilizar. E o Azure local é só um nó mesmo, tá? Não dá para você fazer, não dá para detalhar algumas questões lá do MapReduce, porque você trabalha com um nó só, mas dá para fazer bastante demo, bastante exercício bem bacana. Bom, o HDFS é o sistema de arquivos feito para rodar em hardware básico, né? Então, basicamente, a ideia do Hadoop foi essa, que eles chamam de commodity, né? Um hardware commodity. É você ter um hardware básico aí que você consiga rodar. E o grande conceito que eles levaram para a solução é que você tem que levar em consideração que vai ser sempre falho, né? Qualquer hardware vai estar sempre falhando. Então, por isso, ele distribui os arquivos em vários nós, tem uma série de gerenciamento dessa questão aí. Feito para trabalhar com grandes quantidades de dados, então essa é a grande questão, essa é a grande mágica desse sistema de arquivo. Né? Tolerante à falha, totalmente tolerante à falha. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui de alguma coisa que eu preciso responder de vocês, só um pouquinho. Beleza, todo mundo está vendo, o pessoal não está conseguindo dar join no evento, só quem já estava inscrito. Sim, beleza, tá. Não tem nada técnico, nada demais, todo mundo ouvindo, todo mundo escutando, então beleza. E a questão é que ele não leva em consideração os aspectos tradicionais de dados, né? Então a parte de acesso que ele faz, eu até coloquei aqui, é um acesso de um estilo stream, tá? Eu vou mostrar na próxima imagem ali o que é. Você armazena o dado e você vai diretamente buscar esses dados, né? Tem algumas questões que a gente chama de chave-valor. Você pega aquele dado, né, e vai atrás dele. Você não tem uma estrutura, uma tabela que você tem que estar percorrendo ela. Ele tem uma maneira de armazenar esses dados um pouquinho diferente. E isso que faz ele ser um sistema de alto desempenho, né, nessa questão de grandes volumes de dados. Então, eu coloquei essa figurinha aqui do HDFS para vocês terem uma ideia. Então, imagina que eu tenho os data nodes, que são os nós onde eu vou estar armazenando esses meus dados, né? E aí, basicamente, você tem ali em cima uma imagem ali que é o metadata, né? O que é isso? Aonde que está o meu dado, em qual réplica que ele está, ou quantas réplicas eu tenho. E aí ele trabalha com essa estruturinha de basicamente de diretórios. Então eu posso ter vários diretórios e dentro desses diretórios eu vou armazenando meus arquivos, texto, CSV, JSON e qualquer outro tipo de informação. E ele separa isso em pequenos blocos e distribui isso pelo file system dele. Então isso te dá um desempenho muito grande, porque muitas vezes você vai acessar mais informações de um determinado nó, você vai acessar informações que têm várias réplicas, então é muito mais rápido de você estar trabalhando, né? Você não tem muita concorrência, como a gente tem em banco de dados relacional, que você tem a questão da tabela, que você vai, às vezes, ocasiona um lock numa tabela. Então aqui você tem uma estrutura muito mais flexível, né? Você é muito mais direto no dado que você quer trabalhar. E aí o MapReduce, que é quem faz essa mágica aí, né? O HDFS é o sistema de arquivos dele, que é como ele armazena, com aquela estruturinha de pastas ali, mapeamentos. E aí o que ele faz? Ele pega toda essa tua informação, vai processar com o MapReduce, que eu já vou mostrar um exemplo ali, vai ficar bem fácil de vocês entenderem o que é o MapReduce. E aí ele divide esse grande volume de dados em pedacinhos pequenos e ele consegue fazer esse processamento paralelo. Então ele tem várias tarefas independentes. Então você consegue otimizar muito e usando um hardware, vamos chamar assim de forma um hardware barato, né? Você não precisa ter um hardware otimizado para isso, né? Então se você puder distribuir isso, você também ganha em desempenho. Então olha só, aqui fica bem fácil de todo mundo entender, quem não está acostumado com a arquitetura do Hadoop, você entender como que funciona essa parte do MapReduce. Então imagina que você tem aquela primeira frase ali, Peter, Piper, Pick, a Pick. Então está ali aquela frase. Bom, o que eu posso fazer? Se a gente fosse fazer uma consulta SQL, normalmente eu ia fazer o quê? Eu ia dividir aquilo ali em colunas. Então, uma coluna poderia ser o nome,
e aí eu vou distribuir isso em colunas. No MapReduce ele faz diferente, ele vai pegar as palavrinhas que ele tem ali e vai separar elas, vai fazer um mapeamento. Bom, eu tenho Peter, eu tenho Piper, eu tenho Pick, eu tenho A, eu tenho Pack, eu tenho Off, e ele faz um mapeamento dessa informação que você está passando para ele. Em seguida, ele vai tentar agrupar isso daí. Então, por exemplo, é como se aqui eu tivesse dois nós rodando. Então, eu tenho o primeiro de cima que está fazendo o group e tem o outro nó de baixo aqui que também está fazendo. O que eles vão fazer? Eles vão separar essas informações e depois eu vou agrupar elas. Então, ó, eu tenho dois Peter aqui, eu tenho um aqui em cima e tenho outro Peter aqui. Então, eu tenho dois. Em seguida, a mesma coisa. O de baixo aqui também vai fazer esse tipo de coisa e ele vai fazer o reduce. Então, aqui ele faz o mapeamento e aqui ele reduz. Né? Como se eu colocasse os comuns, unisse os comuns. Né? E aí, no final, ele faz um outro agrupamento e reduz de novo. Então, em vez de eu armazenar 4 Peter aqui, ou Peter, eu vou simplesmente armazenar o Peter e eu vou ter um metadado que vai dizer assim, ó, do Peter você tem 4 e eu sou o nó 1 que estou armazenando os dados do Peter. E aí eu posso replicar essa informação por vários nós e aí que eu ganho em desempenho, porque eu não preciso estar armazenando, ou estar procurando, gerenciando grandes volumes de dados. Na realidade, eu faço um mapeamento deles. Né? Então, para quem não está acostumado, quem não viu essa parte aí de MapReduce, fica bem claro agora como é que você trabalha, como é que eles conseguem chegar nesse nível de trabalhar com hardware commodity, pegar grandes volumes de dados, transformar isso em pequenas partes e depois fazer um processamento desses dados com alto desempenho. Né? Então, acho que essa imagem fica aí bem fácil para todo mundo entender. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tá. Ali da questão de indexação, ele tem algumas partes ali, eu não vou chegar agora aqui, até porque eu não sou um especialista em MapReduce, mas ele tem uma parte de indexação sim. Tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas tem uma parte de indexação aí. Deixa eu seguir aqui. Bom, e aí eu fiz essa pequena introdução ali para que a gente possa ter uma ideia do que vai afetar ou da onde que isso chega para nós lá dentro do SQL Server ou dentro de um banco de dados relacional, certo? O conceito do Hive vem justamente para fazer esse tipo de meio campo. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a estrutura lá do Hadoop, do HDFS, etc., e vai fazer um mapeamento para nós como se fosse um data warehouse. Né? Quem já está ambientado com o conceito de data warehouse sabe que é a gente concentrar num banco de dados todas aquelas informações que a gente vai precisar para relatórios e esse tipo de coisa. Né? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele fica no topo do Hadoop ali, né? O Hadoop é um conjunto de várias arquiteturas, na realidade um conjunto de vários componentes, são vários componentes, e aí o que ele faz? Ele vai fazer essa sumarização, vai dar essa estrutura de consulta, essa estrutura de análise, certo? Então ele oferece uma linguagem parecida com SQL, né? Ele tem uma semelhança muito grande, por exemplo, um select asterisco from tabela é exatamente igual, né? Só que claro que no ambiente Hadoop, você fazer um select asterisco from tabela, você vai ter uma pequena dor de cabeça. Mas o que ele chama de HiveQL, né? Que é uma leitura e esquemas. O que é esses esquemas? Que é esse mapeamento que ele vai fazer para a gente. Eu não consigo diretamente do SQL acessar o MapReduce, o HDFS. Né? Então o Hive faz justamente esse mapeamento para a gente. Ele diz assim, ó, aquele arquivo com aquela estrutura está desse jeito. Então você vai criar um mapeamento para ele, vai criar um esquema e daí você consegue fazer o acesso ao MapReduce, né? Como se a gente consultasse um banco tradicional. Aí eu coloquei essa frase ali, né? Por causa dessa bendita possibilidade que nós estamos aqui hoje. Por quê? Com essa possibilidade de eu chegar direto de um banco relacional até um ambiente Hadoop, eu vou ter que começar a me preocupar com esse tipo de coisa. Né? Como que isso vai afetar o meu ambiente? Como é que o meu usuário final vai acessar um banco de dados que eu não posso afirmar para ele que isso vai estar disponível o tempo todo? Se alguém cortar uma conexão lá, eu já não posso acessar mais aquele ambiente, mas ele tinha acesso àquela informação. Então eu tenho que persistir isso no meu banco de dados de alguma maneira. Eu vou ter que usar um comando merge, por exemplo, para ver se o dado que eu tenho aqui é o mesmo dado que está lá armazenado. Então a gente começa a ter que se preocupar com mais esse tipo de estrutura aí dentro da nossa parte de administração de banco de dados. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta. Não, beleza. Bom, aí eu coloquei aqui o DocumentDB. Por que eu coloquei esse cara? Tá? Como vocês já estão vendo que
A gente está chegando na integração com Hadoop, etc. Vocês vão ver daqui a pouco quando a gente falar do Polybase. Eu não duvido que daqui a pouco a gente também tenha uma integração aí com DocumentDB, alguma coisa assim. Agora o SQL está suportando o JSON também. Então pode ser que daqui a pouco a gente também tenha algum tipo de integração. Então basicamente ele é o banco de dados da Microsoft para trabalhar com JSON, com arquivos, né, de notação, documentos e assim por diante. Então, no próprio site, eu estava olhando, estava fazendo alguns testes, alguma coisa, ele já comenta que é possível fazer algumas consultas parecidas com SQL. Tá? A gente vai ver até ali nas demos que eu vou fazer do SQL 2016, que você consegue, né? Você tem que fazer algumas adaptações, como a gente fazia com a XML, mas você consegue trabalhar com isso. Para quem não está acostumado, ainda não ouviu muito falar do DocumentDB, ele é o concorrente para o MongoDB. O MongoDB, basicamente, é o primeiro, assim, ou mais conhecido, que trabalha com o JSON já como banco de dados, né? Ele tem uma estrutura para trabalhar como banco de dados orientado a JSON, certo? Então, basicamente, como que é essa estrutura? O que muda um pouco nessa estrutura? Então, se vamos falar de DocumentDB, ele basicamente vai precisar de uma conta, né? Ele funciona lá em cima do Azure. E aí, dentro dessa conta, você tem uma base de dados, né? Que para a gente é um conceito de banco de dados, mas na realidade ele trabalha um pouquinho diferente. E aí, por exemplo, eu quero armazenar informações de família, né? Eu vou fazer um registro de família ali. E aí ele vai criar essas coleções. Então, eu vou criar coleções de família, beleza. Quais são essas coleções? Então, vai ter a família do Dornel, vai ter a família do Frécia, vai ter a família do João, do Pedro, e aí ele cria nessa estrutura, ele trabalha dessa maneira. Então, ao invés de você ter tabelas, você tem coleções, e dentro dessas coleções você tem esses arquivos JSON para você estar trabalhando, certo? Bom, aí vou fazer uma introduçãozinha rápida ali no SQL com XML, só para mostrar para vocês da onde que começa toda essa brincadeira. Né? Vou fazer uma pequena demo ali com alguns comandos XML para vocês darem uma olhada. Mas basicamente aquilo que eu comentei começou lá em 2005. E aí possibilita, com SQL 2005, né, possibilita você transformar linhas do banco de dados em fragmentos de XML. O que isso significa? Eu posso fazer um select e o resultado do meu select não ser mais uma estrutura em tabela, uma estrutura relacional. Posso transformar ele num XML. E o contrário também é possível, eu pegar um XML e jogar ele para dentro do meu banco de dados. Eu carregar ele numa variável, manipular ele e depois jogar para dentro do meu banco de dados. Basicamente, como é que você manipula XML dentro do banco de dados ou dentro do SQL Server ou outras soluções de banco de dados que trabalhem com XML? Você trabalha usando uma linguagem que a gente chama de Xcarry. Tá? O que é essa linguagem Xcarry? É uma linguagem para você trabalhar com consultas dentro de XML. Da onde que veio a Xcarry? Ela basicamente é baseada numa expressão que a gente chama de XPath, né? Que é o caminho. O que seria isso? Você navega dentro do XML. Então, se você tiver um banco de dados, você faz um select dentro de um banco de dados, e ele tem uma coluna XML, para você conseguir ter acesso aos dados que estão dentro do XML, você vai ter que usar esse caminho. Você vai navegar e vai dizer, eu quero a informação que está dentro desse caminho, eu quero contar essa informação, ou eu quero o value, eu quero o valor que está dentro dessa informação, desse nó. Né? Então você tem que passar esses caminhos, então você tem que combinar um pouco de SQL com um pouco de XML. Né? Então, a primeira demonstração que eu vou fazer ali é uns comandinhos básicos de XML, mostrar para vocês o que dá para fazer, ou como que você manipula o XML, e como que você pode fazer alguns updates no XML, como é que você trabalha, né, dentro dessa questão aí. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu pegar minha VM aqui. Deixa eu pegar aqui no XML. Então tá aqui, deixa eu só ver se tem uma pergunta, se está todo mundo vendo, se está tudo certo. Beleza, ninguém, está todo mundo, deixa eu ver, eu consigo com isso gerar linhas ou você gera um insert e ao clicar inserir no registro? Tá, o Douglas ali está perguntando se ele consegue gerar linhas, etc. Você consegue gerar, eu vou até mostrar, você consegue gerar as linhas, você consegue tanto gerar só os registros, você pode fazer inserção, não tem... É como se você trabalhasse com um SQL normal. Né? Eu já vou mostrar, claro que adaptando algumas coisas, mas você consegue. Então, por exemplo, eu tenho uma primeira consulta aqui. Eu tenho uma consulta normal. Se eu usar as aplicações
básicas da XML, por exemplo, XML alto, deixa eu só salvar esse aqui e fechar aqui. Eu usar o XML alto, o que o engine do SQL vai fazer? Ele simplesmente vai dizer assim, beleza, baseado no que você está me passando de informação, eu vou tentar montar um XML. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai rodar, vai gerar a XML para você, né? E aí, quando você clicar aqui, ó, ele gerou um arquivo XML sem muita estrutura, vamos dizer, correta ou estrutura básica, mas simplesmente ele tentou montar o XML. O que ele identificou? Que você tem um ID, que vai ser provavelmente o pai do restante aqui, e aí você tem um Order ID, né, que aqui é o cliente, a compra que ele fez e o status daquela compra que ele fez, certo? Então, ele gera uma estrutura XML muito básica para você trabalhar, certo? O que geralmente pode ser feito, e é o que geralmente a gente faz, você vai atribuir isso aqui a uma variável e vai depois descarregar essa variável num arquivo, ou vai fazer uma outra integração. Então, o bom para a tua aplicação é que você não precisa trazer o comando SQL, depois você transforma em XML e dá o tratamento que você precisa. Você simplesmente já gera daqui direto para o XML. E aí, quando você quer separar, por exemplo, a gente colocou ali Customer ID, Order ID, você quer separar por elemento, por cada compra que eu fiz, cada Order ID que eu tenho ali vai ser um elemento. O que é um elemento? Ele vai ser um subconjunto dentro do teu XML. Deixa eu puxar aqui. Então, olha só. Eu tenho o Customer, né? Então, olha só. Está aqui o Cust, eu criei uma pequena estrutura para ele. Por que ele fez essa estruturinha para mim? Ó? Eu coloquei um alias aqui no meio, ó, eu chamei a tabela de Cust, então ele vai criar o quê? O elemento Cust tem aqueles detalhes ali. Ó. Então, eu estou criando um agrupamento, uns grupinhos de informação ali. Tá? Então, basicamente, esse aqui é você fazer a leitura do XML e fazer a leitura de uma tabela relacional e jogar isso daí para uma aplicação, alguma coisa já diretamente via XML. Né? Você não precisa usar uma terceira aplicação para você poder estar lendo essas informações aí XML. Então, vamos lá, deixa eu abrir o outro exemplinho aqui. Xcarry. Então, vamos lá. Então, olha só, deixa eu ver se o meu banquinho já está criado ali. Eu peguei alguns exemplos bem fáceis para que todo mundo possa estar entendendo. Deixa eu ver se eu já tinha criado essa tabelinha. Não, então deixa eu só criar esse carinha aqui. Beleza. Então, esse cara aqui, basicamente eu criei uma tabela e dentro dela coloquei um fragmento XML, né, um exemplinho bem facinho. Então, se eu der um select asterisco nessa tabela, ó, vocês vão ver que eu tenho um campo e outro detalhe, no XML, dentro do SQL Server, a gente tem um campo que é do tipo XML. Tá? Ele não é alguns falam que ele é, vamos dizer, um CLR, ele é um campo, ele não é exatamente um tipo de dado, né? Ele é um tipo de dado XML, mas ele tem uma estrutura para suportar ele por baixo. O JSON, quando a gente for ver, vocês vão ver que você não tem o tipo JSON no SQL Server, tá? Já vou depois explicar isso aí para vocês. Mas então, basicamente, o que vocês estão vendo aqui, ó, é uma tabela onde eu tenho um ID e eu tenho um XML dentro dela. Aí vocês vão me perguntar, beleza, mas como é que eu faço um select dentro do XML? Então, reparem que a minha coluna se chama doc, certo? E aí eu quero dizer para a minha consulta que eu quero buscar as pessoas que têm o salário de maior que 12 mil. Como que eu vou fazer isso dentro de uma coluna XML? Né? Então eu tenho que usar a linguagem Xcarry, que é aquilo que eu comentei com vocês do XPath. Eu tenho que passar dizendo para ele, olha, dentro desse doc, como ele é um campo do tipo XML, você vai usar esse operador chamado carry. O que esse cara vai fazer? Você vai consultar como condição esse caminho aqui. Quando você achar um atributo do tipo salary, você vai ver qual é o valor dele e vai me trazer só os caras que são acima de 12 mil. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, no documento 1, ó, aqui embaixo vocês estão vendo que é a estrutura SQL normal. Aqui dentro que eu tenho que dizer para ele que como o campo é XML, ele vai suportar essa função carry aqui. Né? Então, a hora que eu executo, ó, ele me trouxe somente as pessoas que o salário é acima de 12 mil. Então, está aqui. Ó. O que ele trouxe para mim? Toda a informação que tem ali dentro daquela coluna, daquela tabela que eu estou pedindo ali. Então, tem o nome dele, tem o salário, o designator, né, senhor, developer,
e aqui está a informação que eu preciso. Então, para trabalhar dentro do XML, a gente tem que usar o Xcarry. Então, esse exemplo que eu fiz para vocês é um exemplo de Xcarry. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, beleza. Então, basicamente é isso aí para você trabalhar dentro de uma coluna XML. Ah, mas eu preciso fazer algumas operações mais específicas. Então, olha só, nesse aqui eu fiz uma consulta. Então, vai me retornar toda a informação daquele fragmento XML dessa condição aqui. Agora aqui eu estou usando a mesma consulta, só que agora eu estou usando o operador count aqui. Como é que eu vou poder usar esse operador count aqui? Eu tenho que dizer para ele que ele vai me retornar um inteiro. Ele vai fazer uma contagem e esse tipo de dados aqui, na realidade, a contagem vai ser uma contagem inteira, né? E aí eu estou dizendo assim, ó, você vai lá e vai procurar os values que você encontrar, quem são as pessoas que têm salário acima de 12 mil e vai contar para mim. Na consulta anterior, ó, a gente viu que voltaram 2 pessoas. Então, o resultado da minha consulta, no documento 1, vai ter que ser 2. Por quê? Lá dentro desse caminho, com essa condição aqui, eu achei 2 pessoas que atenderam essa condição. Está aqui, ó, eu dei um count dentro dessa coluna ali, né? Então, primeiro exemplo, a gente viu como que eu leio e jogo para um XML, como que eu tenho um XML e trago ele para o meu ambiente relacional, como é que eu faço esse tipo de operação, certo? E, para fechar a parte de demo do XML, Xcarry Update, né? Aqui também outro exemplozinho básico que eu peguei aí, para vocês estarem usando, para vocês estarem vendo. Deixa eu ver se eu já criei essa tabela. Não, beleza. Então está criada aqui. Deixa eu dar um Ctrl R para tirar esse carinha aqui. Então, olha só. Pois é, Dornel, se eu tenho lá os dados XML no meu banco de dados, como é que eu faço para estar manipulando esses caras? Vamos dizer que o salário lá do Dornel mudou, né? Vamos dizer que a matrícula dele mudou. Como é que eu faço para manipular essa informação? Mesma coisa. Eu vou ter que entrar dentro da coluna XML usando Xcarry. Vou ter que procurar o item que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, aqui ó, na minha tela, vocês estão vendo que eu tenho um insert aqui. Ó. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma alteração nesse XML que tem aqui, né? Que alteração que é essa? Ele está incluindo um campo chamado project, né? E dentro desse cara ele vai colocar um atributo, vai colocar um valor. E aqui embaixo eu estou fazendo alteração nesse campo. Deixa eu já executar aqui para a gente ver. Então, ó, criei esse carinha aqui. Deixa eu fazer um select nessa tabela. Select asterisco from preguiçoso, dá um Ctrl C. Então, olha só, eu tenho aqui, tem a minha estrutura, e agora eu tenho um outro campo aqui, deixa eu ver, ele não está aparecendo, está aqui, ó, projects, né? Eu incluí uma coluna. Então, isso aqui remete um pouquinho àquilo que eu falei da questão do esquema free, né? Eu posso estar manipulando esse esquema aqui no momento que eu quiser. Aí, beleza, vamos incluir uma informação lá dentro. Então, aqui eu estou usando um comando update, estou dando um XML aqui dentro da tabela e estou dizendo assim, ó, você vai setar lá no salário e vai usar esse operador aqui, ó, modify, certo? O que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro dessa estrutura e vai inserir lá dentro dessa estruturinha aqui esse project ID. Deixa eu dar um select aqui de novo para vocês verem. Então, olha só, aqui dentro de projeto, ó, eu coloquei project igual ID, a descrição, novas estratégias, né, organize new strategies, e está ali. Como que eu fiz isso? Ó? Eu inseri dentro desse carinha, desse campo, vamos chamar assim, que eu tinha incluído, coloquei um ID para ele, coloquei uma descrição, dentro de quem? Da estrutura salaries, marketing, employee, do empregado 2. Né? Se eu voltar aqui, está aqui, ó, empregado 2. Né? E aí eu posso atualizar o valor que tem lá dentro. Então, o empregado 2 atualmente está ganhando quanto? Cadê o empregado 2? 5.200. E eu vou dar um aumento para ele. Como é que eu faço para colocar um dado lá dentro do XML? Então, mais uma vez, eu vou ter que fazer dentro da coluna salaries, vou usar o operador modify. Como que ele identifica esses operadores? Como é um campo XML, ele sabe que ele pode usar esses atributos. Como um campo fosse string, eu posso usar as opções lá de ltrim, posso usar substring. Então, de acordo com o campo, eu tenho algumas funções que eu posso estar utilizando. E aí eu passo aqui, ó, né? Vai dentro de salary,
dentro do campo texto que tem ali, né, não é um campo numérico, eu vou atualizar o valor para 6.000. Então, a hora que eu rodar aqui, eu dou um select e está aí, está alterado o salário do empregado para 60.000 na realidade, né? Não é 6.000. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, alguma coisa aqui. Não. Beleza. Então vamos seguir. Tranquilo até aqui, gente? Então era só para dar uma contextualizada para vocês entenderem o que é você trabalhar com banco de dados heterogêneo. Tá? Vamos dizer assim que o XML não é uma coisa que vem aí direto ligado com o Hadoop, com Big Data, mas já na época que eu comecei a ver isso, me acendeu um alerta que nós teríamos novidades aí pela frente, né? Então, tá aí, a base começou mais ou menos aí com o XML, a gente já tendo que se virar com uma outra estrutura dentro de uma coluna. Então, deixa eu voltar para o meu PPT aqui. Então, ok, vamos lá. Bom, o DocumentDB eu não vou fazer nenhuma demonstração, mas é o link entre a gente entender por que o JSON está sendo suportado. Eu nunca falo direito se JSON ou JSON, mas por que ele está sendo suportado e por que eu acredito que mais para frente a gente acabe tendo algumas interações maiores entre DocumentDB e SQL Server. Né? Então, eu acho que isso aí vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, é o serviço de banco de dados da Microsoft para trabalhar com o JSON, né? Suportar de forma nativa dentro do mecanismo de banco de dados aí. Então, olha só que beleza, né? Com esse tipo de nova tecnologia, o que a gente acaba ganhando? Mais comandos, mais funções, mais coisa para a gente estudar, certo? Então, fazendo a minha liçãozinha de casa, vou mostrar para vocês aí quais são os principais carinhas que apareceram para a gente aí. Então, por que foi legal eu falar do XML antes? Porque agora vocês fazem um link entre o que tinha lá no XML e o que a gente vai ter aí no JSON. Né? Então, por exemplo, o JSON alto vai criar um JSON automaticamente. Né? Ele não se preocupa com a estrutura. Né? Já com o PF, você pode colocar alguns alias ali, um apelido. Então, o que você diz? Eu quero que esse aqui seja o pai, esses aqui são os filhos. Né? Um exemplo que eu vou fazer ali, vocês vão ver, eu coloco a informação aqui, embaixo eu coloco como subinformação. Então, por exemplo, família. Uma subinformação é filhos. Outra informação é religião. Então, eu digo quais são os níveis que eu quero estar utilizando. Outra função que tinha no XML também é o isJSON, né? O que acontece? Como eu comentei com vocês, no JSON não é um tipo de dados, tá? Diferente do XML que tem dentro do SQL, você create table, coluna informações XML. Não, aqui você não vai dar um create coluna informações tipo JSON, não vai ter isso, tá? Eu já vou explicar como é que isso funciona. Então ele faz essa validação nesse campo para te dizer se esse campo está de acordo com o padrão JSON ou não, né? Se ele está com algum erro de sintaxe, alguma coisa assim, erro de estrutura. O JSON Query é parecido com o que a gente fez ali no XML. Eu coloquei esse termo subconsulta para ficar fácil de vocês entenderem. Imagina que eu estou consultando uma nota fiscal e lá dentro dessa nota fiscal eu quero fazer uma outra consulta lá na tabela de itens. Então eu vou trazendo uma estrutura com o cabeçalho da nota e de repente eu coloco um JSON Query que vai buscar um outro subconjunto de informação para mim. Então vocês vão ver que às vezes aparece o JSON Value, que vai retornando os valores, por exemplo, o meu nome, etc. E de repente vem um JSON Query que vai trazer um outro subconjunto para vocês, que são outras informações referente a esse outro carinha, né, como uma hierarquia. JSON Modify. Não sei, não achei documentação disso aí, provavelmente até, porque agora a gente está no CTP3, é novidade isso, né? Mal e mal tem documentação disso daí, tem a documentação oficial, mas eu vi em alguns posts, eu vi algumas pessoas comentando, eu achei um blog que tinha esse comentário, que um dos operadores era o JSON Modify. Eu acredito que deva ser como a gente fez ali no XML, para alterar a estrutura do XML e tal, mas como eu não tenho certeza, eu deixei em vermelho ali com ponto de interrogação, não posso afirmar o que é, mas eu imagino, né, olhando a estrutura do JSON também, eu acredito que seja alguma coisa para fazer modificações dentro. E aí sim, o grande cara é esse OpenJSON aqui. Tá? O que ele é? Ele é uma função, uma TVF ali, Table Valued Function, que o que ele faz?
Ele pega o teu campo texto, então o JSON você continua armazenando ele como se fosse um campo texto, tá? Você joga lá dentro texto, tá? Nvarchar, varchar max, você joga lá dentro como se fosse um texto. Quando você quer dizer para o SQL, ó, SQL, eu não vou trabalhar agora com Transact SQL, eu quero fazer uma consulta trabalhando com JSON. Aí você faz o quê? Você dá um OpenJSON, passa a coluna que tem os dados JSON como parâmetro ali para ele, e aí o SQL carrega ele através dessa função como um JSON. Tá? Eu coloquei ele, imagine como se fosse um cast e um convert. Né? Você tem uma coluna de data, mas você não quer trabalhar ela como data, você quer trabalhar ela como string. Então você tem que pegar essa data, converte para string e faz a manipulação dela. Conceito parecido, só para dar um entendimento direto. Outra questão que tem no XML também, que a gente tem que se preocupar, é essa questão dos valores nulos. Né? Por exemplo, eu estou trazendo lá um campo que é a pessoa pratica esporte sim ou não, mas tem dados que não foram preenchidos, tem pessoas que não responderam isso. Então eu vou trazer esse nó, não vou trazer, eu tenho que contar os nulos, então no final do lá for JSON alto, alguma coisa, você pode colocar include null values para você trazer as informações vazias também. Tá? Deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço de ver as questões, tem mais alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Como é? Eu consigo? Não, ainda as mesmas perguntas aqui, tranquilo. Deixa eu só esticar aqui para não deixar ninguém de fora. Então, beleza. Basicamente, esses aqui são os operadores que vocês vão estar trabalhando quando forem trabalhar com o JSON. Tá? Aí, como nem tudo na vida é perfeito, né? Como no XML a gente também tinha a indexação, né, do XML, no JSON também tem. A questão aqui que eu achei bacana de comentar com vocês, e aí eu até estava olhando isso mais a fundo, é que você tem duas opções interessantes. Ou você faz a indexação já usando o operador JSON value, passando, por exemplo, a minha coluna, aqui seria a minha coluna info, e o customer name. Então é como se eu criasse o índice normalmente. Eu quero criar um índice na V customer name, né? Ali ele está adicionando a tabela, está adicionando um campo nessa tabela, e ele está dizendo que esse campo tem XML, tem JSON. E aí o que ele faz? Ele pega esse conteúdo do JSON e vai criar um índice com esse carinha aqui. Ó. Tá vendo que ele está usando um operador JSON, quando tem esse cifrão aqui, é porque ele está trabalhando a nível de JSON. Então, ou você pode criar uma outra coluna usando a parte de JSON, né? Ou você pode estar convertendo esse valor, né, indexando a própria coluna ali. Ou o que eu vi também, você pega e vai criar o quê? Como o campo do JSON é do tipo texto, você pode criar um full text index nele, que é o que a gente usa para trabalhar com full text search. Quando você trabalha com campos do tipo texto, a gente tem uma parte no SQL Server que cuida exatamente desses campos tipo texto. Então aqui, ou você cria um índice diretamente lá no determinado campo que você está querendo na coluna JSON, tem a opção de fazer indexação. Só que o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa conversão para esse value. O que significa isso? Eu não vou indexar a coluna, eu tenho que pegar o name, converter ele lá dentro e vou criar uma coluna e vou indexar esse cara baseado no valor dessa coluna. Né? Então você tem que fazer uma conversãozinha. Dornel, achei muito complexo, não vou fazer com a parte do JSON. Então você vai criar um índice por palavras usando a parte de full text. Tá? Então isso também é algo novo aí, mas isso aqui já dá uma ideia do que a gente tem que fazer para estar trabalhando com ele. Então, ou você converte ele para número, por exemplo, para texto aqui, no caso do nome, e faz a indexação do campo novo que você criou, ou você cria um índice do tipo full text. Né? Então tem essas duas opções aí, porque como ele é texto, você pode trabalhar com essas opções aí. Então, vou fazer algumas demos aí, mostrando para vocês o que é a parte do JSON, explicando um pouquinho aí como é que a gente pode trabalhar com ele aí. Então, vamos lá. Deixa eu abrir meus exemplos aqui. Vamos ver se esse aqui é o primeiro. Então, beleza. Então, olha só. Eu estou usando aqui essa base do Adventure Works 2016, CTP3. Se alguém estiver usando o CTP abaixo do 3, gente, tem algumas coisas do JSON que não tem na CTP 3 e 4, tá? Por exemplo, o alto e o PF eu sei que tem, que eu testei nas outras anteriores, mas agora, esses novos operadores que eu estava falando para vocês só tem na CTP 3, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, depois a gente vai usar ali um campo que tem o JSON,
Mas ó, eu tenho uma coluna aqui, até ó, tem um XML no meio aí. Imagina que beleza agora, XML e o JSON na mesma tabela, você tendo que tratar tudo isso, né? Então, se eu usar o JSON alto aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele cria um arquivão aqui para mim. Simplesmente é um JSON, ele joga na tela para você. Eu tenho um site aqui que é o JSON Viewer. Deixa eu dar um clear aqui, deixa eu colar esse cara aqui dentro. Ó, então tá lá, ó, jogou um monte de coisa. E aí eu posso mandar ele formatar aqui. Então, basicamente, o que ele fez? Ó, ele pegou os teus dados lá de um banco de dados relacional. Deixa eu colocar isso aqui. Assim, ó, pegou o meu banco relacional, a minha tabela person, que era o select, e transformou isso aqui num JSON para mim. Né? Então, o que ele fez? Sem muito critério, sem muita formatação, ele foi lá e criou essa estruturinha básica. Né? Então, eu não estou dizendo aqui que esse cara é o principal, ou que o outro é o principal, é o pai, é o nó principal, então ele não leva isso muito em consideração. Simplesmente ele transforma num JSON. Já o segundo aqui, ó, com o path, aí eu estou querendo dizer para ele, ó, eu crio algumas tagzinhas, ó, eu estou dizendo assim, ó, vai ter lá dentro desse e-mail promotion aqui, ou dessa consulta que você está fazendo do person, você vai criar uma categoria chamada info. E dentro de info você vai colocar o e-mail. Dentro de info eu também vou chamar esse cara de last name. Você vai criar umas mini hierarquias dentro desse JSON ali. Então deixa eu rodar esse aqui para vocês verem. Então olha só. Já muda completamente a estrutura dele. Ó, então, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, deixa eu tirar esse cara aqui, ó. Então, o que eu fiz, ó? Eu disse que o info é o meu pai, a hierarquia, é aqui o topo da minha hierarquia. Dentro de info, eu tenho uma estrutura que vai ter se o cara aceita receber e-mail de promoção ou não e o último nome dele ali. Então, basicamente, é parecido com o do XML, né? E você tem que especificar algumas coisas até para facilitar na hora que você vai estar fazendo a troca de informações, vai estar exportando essa informação para o JSON. Aí aqui, ó, já é um pouquinho mais avançado. O que eu vou fazer? Eu quero trabalhar, eu deixei os dois exemplos ali, eu já vou explicar o que são esses exemplos. Deixa eu só fazer antes, para que todo mundo entenda o que eu vou fazer aqui, ó, select, asterisco, from. Essa tabela aqui, ó, é uma tabela do nosso tradicional Adventure Works, que é o banco de dados de exemplo aí do SQL. Se vocês procurarem aqui, ó, não tem JSON aqui dentro. Não tem um campo JSON, mas ele tem aqui, ó, esse campo info, que é o que a gente vai estar trabalhando. Esse é um campo texto que quando eu quiser fazer um tratamento de dados, ou eu converto ele para JSON, ou eu utilizo aqueles operadores ali que eu vou mostrar para vocês. Tá? Como ele é uma anotação, é um campo de tipo texto, eu uso algumas funções como se fosse trabalhar com texto, só que dentro ele está ordenado, está numa forma de JSON, certo? Então, olha só o que eu faço aqui, ó. Eu estou fazendo um select nos meus campos normais da minha tabela. Então, order number, order date, normal, select normal. E aí eu digo assim, dentro dessa coluna info, eu vou trabalhar com JSON. Né? Então, eu estou mesclando, eu estou trabalhando com a parte relacional e uma parte não relacional, uma parte não estruturada. Né? E eu estou dizendo assim, ó, dentro da tabela info, do campo info, você vai pegar shipping info province, vai trazer para mim, vai procurar lá dentro um outro carinha, que é o método aqui, vai procurar o ship rate, vai procurar todas as informações para mim, certo? E aí o que ele vai fazer? Além disso, ele vai fazer um filtro procurando um carinha chamado Edwin, certo? Então pode ver, ó, eu tenho value, value e value. O que ele está fazendo? Dentro de um JSON, você vai aplicar a função value, vai pegar o valor, né, de quem? Dentro desse nozinho aqui, ship-info, você vai pegar o valor de província, o que é, para onde que vai ser mandado, o método que vai ser mandado, então ele faz esse tipo de busca dentro desse campo. Né? Se eu rodar isso aqui, ó, o que ele fez? Ele converteu o JSON num campo Transact SQL. Então, a partir desse momento, eu estou lendo ele como se fosse uma consulta SQL. Ah, Dornel, eu posso criar uma view, então? Ótimo, é isso mesmo. Você pode consumir essa informação agora da maneira que você quiser, porque ele está voltando de uma maneira Transact SQL para você. Então, fica tranquilo de você trabalhar com isso aí, certo? O segundo exemplo, o que ele faz aqui? Ó? Ele vai fazer o seguinte, eu vou utilizar o relacional da mesma maneira, né? Só que agora o que eu vou fazer?
eu vou fazer um cross-apply aqui, eu vou fazer como se fosse um join, uma relação de cada um desse cara com essa outra estruturinha básica aqui. O que significa? Para cada sales order number que ele achar aqui, ele vai procurar os dados referentes a esse cara lá. Então, eu achei de você, eu vou procurar teus filhos ali embaixo. Qual que é a diferença agora? A diferença é que agora ele está usando a operação OpenJSON. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que você vai trabalhar com o JSON, né, propriamente dito. Então, você já vai entrar dentro das tags aqui, ó, convertendo os dados aqui e trabalhando como se estivesse trabalhando em JSON. Repare que aqui eu não uso as funções, ó, JSON value. Eu não estou dizendo para ele, ó, lá dentro é JSON. Eu estou carregando ele em memória, estou dizendo que ó, aqui você vai trabalhar com JSON. E aí ele suporta navegar nos nós aqui do JSON. Então, é a mesma consulta, só que agora o que eu faço? Olha, até vai demorar um pouquinho mais. Nossa, mas agora demorou demais. Ah, não, beleza. Mas ó, o que ele fez? Ele pegou, simplesmente carregou. Lembra dessa função que eu falei para vocês? É uma table value add function. Ele pegou aquele conjunto info, carregou na função JSON e converteu ele numa tabela. Tá? É como quem já está acostumado a trabalhar com funções no SQL, você tem funções que você consegue criar uma função que ela te retorna uma tabela. Basicamente é isso aí. Né? Só que a diferença é que, em vez de ele pegar um outro comando SQL, ele está pegando um JSON e fazendo essa carga aí. Tranquilo? Deixa eu ver, eu queria mostrar um com o carry. Deixa eu ver onde é que está a consulta. Ah, aqui, ó. Então, ó, basicamente esse aqui, ó, qual que é a diferença? Ó? Dentro do value, você vai pegar aqui o salesperson, ok. Só que dentro dele, você vai procurar o quê? Eu quero fazer tipo uma subconsulta, eu quero pegar quem é o customer. Eu quero pegar essas informações dele aqui. Deixa eu pegar um que tenha mais dados aqui para a gente fazer um. Acho que esse aqui mesmo. Deixa eu só pegar todos eles aqui e copiar lá pro. Isso, ó. Então, por exemplo, ele vai pegar dentro de cada um do values, ele vai fazer uma outra subconsulta pegando quem? O customer dentro dessa coluna info aqui. Então pode ver ó, que alguns ele está vindo nulo, porque ele está pegando o salesperson, criando a estrutura lá em cima. Então ele pegou primeiro esse cara aqui, salesperson. Tá, e agora, quem são esses consumidores? Aí vai vir a informação aqui, ó. Eu vou ter uma outra informaçãozinha, ó, name e o ID dele aqui. Então é como se eu tivesse uma hierarquia, uma subconsulta dentro do próprio JSON ali. Beleza? Então, acho que de demo do JSON era isso aí. Eu até cheguei a colocar ali, tá no meu desktop, um script do Modify, porque eu achei que eu ia achar alguma documentação e ia fazer, mas eu não achei do Modify. Vou ficar devendo para vocês aí. Deixa eu voltar aqui para o meu PPT. Deixa eu voltar. Beleza, a gente estava no JSON. E agora vem a encrenca grande, né? Que é na realidade encrenca, mas eu tô achando um negócio mais legal e era uma coisa que eu já estava esperando desde que começaram a falar do Polybase lá no PDW, que era o Parallel Data Warehouse, que era onde você ia conseguir fazer consultas entre o Hadoop e o SQL, transparente para o usuário, ia ser fantástico. E agora a gente está podendo testar isso nessa CTP, já tinha já na 2.3.4 do SQL 2016, e agora a gente está podendo testar mesmo na CTP3. Tem algumas instabilidades ainda, tem algumas, às vezes a consulta demora um pouco mais, ele dá alguns errinhos, mas fantástico, gente. É assim, o melhor dos mundos para você poder trabalhar com isso aí. Então, basicamente, o Polybase, o que ele significa? É uma possibilidade de você, dentro do teu SQL Server, escrever consultas, né, fazendo o quê? Consultando um banco de dados não relacional, um banco de dados Hadoop e alguma outra estrutura. Né? Então, esse que é o bacana. Então, para o usuário final, ele pode escrever as consultas deles, e aí essa consulta vai, vamos dizer, ela chega num ponto e ela diz assim, opa, isso aqui está no relacional e essa outra parte aqui está lá no Hadoop. Né? Volto a repetir para vocês, tem que tomar cuidado, né, e tem que saber o que vai fazer, porque assim, a partir do momento que você começa a disponibilizar para o usuário, né, começa a expor um conjunto de informações que não é totalmente, vamos dizer assim, garantido, é uma coisa flexível, é uma coisa que pode estar lá, pode não estar, então você tem que tomar cuidado. Cuidado com isso, passa a persistência desses dados, por exemplo, numa outra tabela no SQL, de tempos em tempos atualiza isso, né? Cada caso é um caso, né? É uma ferramenta muito boa, mas eu costumo frisar isso porque às vezes nós mesmos acabamos matando o produto, né? O pessoal fica muito bravo com o pessoal de comercial porque o comercial vende tudo. Então o cara chega lá e fala, não,
Você vai conectar teu Power BI direto lá no Hadoop. Beleza, então manda o cara consultar um arquivo lá de 50 GB, e aí você vai ver que o Power BI vai ficar lá e não vai processar, né? E aí você matou a venda e o cara vai achar que o produto não funciona. Então, basicamente, no Polybase, qual que é o conceito? Eu vou ter uma estrutura dentro do SQL que vai fazer essa conversão para mim. Ele vai conseguir ler tanto o HDFS quanto o transacional. Então, a gente cria dentro do SQL uma estrutura, primeiro, um external data source, que é basicamente, quem está acostumado a trabalhar com ADBC, eu vou mostrar um exemplo depois ali, você conecta com um recurso externo. Beleza, conectei com ele. Agora eu tenho que dizer como que esse meu recurso externo está se comportando. Como que ele é? Ele é um arquivo texto, ele é um arquivo CSV, ele é uma tabela, ele é um... Como que esse arquivo está? Beleza, tem essas duas informações. Então, com base nessas duas informações, eu crio uma estrutura chamada external table. O que é essa estrutura external table? Ele vai fazer um mapeamento da tabela relacional para esse não relacional. Então, eu passo a trazer um ambiente não relacional para dentro do meu banco relacional. Então, isso é bem bacana. Eu até postei um dia no Facebook, quando saiu isso, que para fazer a instalação do Polybase precisava instalar o Java JDK. Aí eu falei, pronto, agora vai ficar bom, né? A gente vai misturar SQL com Java, tudo, eu quero ver como é que vai ficar isso aí. Né? Então tem esses detalhes aí. Então, basicamente, o que é? Ó, eu faço a consulta do usuário, ele entra no SQL 2016 e lá dentro o Polybase que faz esse balanceamento. Ele diz, isso aqui eu vou tirar do Hadoop, isso aqui vem do Azure Blob Storage, isso aqui vem de um relacional. Então, é basicamente um hub aí de conexões com banco de dados, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou falando e não... Não, beleza, tá tranquilo. Então, olha só, o que eu preciso para trabalhar com o Polybase, tá, gente? E lembrando, a gente está falando essas tecnologias aqui, exceto o XML, é tudo SQL 2016, tá? Quem quiser baixar o CTP3 lá, baixa, testa que tá bem bacana. Então, olha só, o que eu preciso? A fonte de dados externa, que eu comentei, pode ser um Hadoop, pode ser um Azure, um Azure. Aí eu defino como é que esses dados estão organizados. Então, é aquela história, gente. A parte de metadados é muito importante. Eu tenho que saber que tipo de dados eu estou armazenando. Eu estou já há um bom tempo aqui fazendo umas demos, treinando, mexendo, e volta e meia tem algum erro, alguma coisa, porque esse arquivo não está usando barra como delimitador, esse aqui está usando vírgula, esse aqui está usando ponto e vírgula, esse aqui está usando tab. Então, tem algumas características aí que a gente não pode ignorar, não dá para passar batido. Tá? E aí vai precisar de um esquema que represente esses dados. O que é esse esquema? Bom, quando eu estou fazendo alguns testes ali, e se vocês procurarem nas documentações que estão saindo, geralmente o pessoal fala, mano, cria primeiro o teu esquema para um tipo varchar, total, tudo varchar, e depois você vai avaliando os dados e depois você vai ajustando as colunas. Por quê? Se na hora que você for criar a tabela, o teu mapeamento sair errado, já dá problema. Né? Então, você tem que pegar, eu vou trabalhar com esse arquivo texto aqui, eu vou mostrar depois um exemplo para vocês. Bom, aqui eu tenho a coluna A, coluna B, coluna C. Lá na minha tabela, no esquema, eu vou ter que criar uma coluna A, coluna B, coluna C, e vou ter que dizer, esse tipo é texto, esse vai ser varchar. Esse aqui é texto, vai ser varchar, então você tem que fazer esse mapeamento certinho para não ter problema. Aí, como eu comentei, você tem que ter o JDK antes de instalar o SQL 2016, se você for usar o Polybase. Se não for usar o Polybase, não precisa. Eu não lembro se ele também obriga você a instalar, mas se for usar o Polybase, tem que ter o JDK instalado. Por quê? Porque toda essa parte de conexão com MapReduce e tudo, essa parte de external table funciona baseado nessa parte do Java aí. Outra coisa interessante que eu estou usando também, quando, por exemplo, eu tenho umas consultas muito pesadas, que daí demora, etc., eu uso o ADBC e uso o Hive ali, e aí eu uso o OpenQuery, que daí eu consigo colocar lá um limite, porque daí eu coloco a consulta que o próprio Hive vai executar, então isso me ajuda aí a fazer algumas consultas mais rápidas que eu vou mostrar ali para vocês. Então, basicamente, eu ia usar o HD Insight, mas acabei não conseguindo, tinha algumas coisas que eu queria fazer que eu não consegui fazer, eu consegui fazer aqui. Então, basicamente, o que você precisa? Eu já vou abrir minha tela ali para mostrar para vocês. Então, tua fonte de dados externa, definição desses dados e a localização dele no file system. Então, basicamente, minha fonte de dados é o quê? É o meu Hadoop, está aqui, eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês a minha instância que está no ar. Eu vou precisar do caminho, aonde que está esse meu arquivo. Então, por exemplo, dentro do apps do Hive, eu tenho um carinha chamado Warehouse, que é uma base de dados, ou uma pasta lá. Dentro dele está lá, XA demo, certo? O que é esse cara? É um banco de dados. Mas como assim um banco de dados?
o Hive monta essa estrutura para a gente. Então, isso me possibilita fazer essas consultas. Como que ele faz? Ele faz esse mapeamento para a gente desse arquivo texto, que está aqui embaixo, ó, delimitado por barra, no mapeamento de uma tabela. Então, eu crio lá dentro do Hive essa tabela também. E aí, o que, que acontece? Eu consulto aquele arquivo texto ali como se fosse uma tabela. Quando eu vou criar a minha estrutura lá no Polybase, eu tenho que dizer esse caminho aqui. Ó. Você vai lá dentro do Hive, parará, parará, e vai achar esse arquivo aqui, ó, cdrs.txt. Aí, quando eu for criar a minha external table, eu vou dizer, ó, você vai criar uma external table apontando para o CDR, para esse arquivo aqui, CDRS, usando phone, type, parará, 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 passando todos os campos como varchar. E aí vou dizer que o limitador é essa barra aqui, o limitador de linhas e colunas, e aí ele consegue fazer esse mapeamento para mim. Tá? Então já vai ficar mais claro quando eu começar a mostrar os exemplos ali para vocês, mas basicamente você tem que ter essa estrutura aí. Deixa eu mostrar antes de eu entrar na demo aqui. Deixa eu abrir, acho que eu estou com ele aberto aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu Hadoop. Então eu subi ele lá no, tem o tutorial aqui, eu subi ele lá no Azure, né? Tem aqui um usuário admin, tá? Depois vocês podem até acessar. E aí o que acontece? A partir do momento que eu subi lá o meu, deixa eu ir para o meu inicial aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a minha estrutura Hadoop, eu tenho só um nó, né? Eu posso ter vários nós. E aí tudo isso aqui é o que faz parte do meu ambiente Hadoop. Então, eu posso submeter scripts do Pig, eu posso acessar o RaidBase, tem a parte do Yearn, que é o gerenciamento, que é essa parte que vocês estão vendo aqui, né? Basicamente a estrutura toda. O HDFS, e aí eu tenho a parte onde eu vou para a prática propriamente dita. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns aplicativos já que eu posso usar. Então, eu posso acessar o meu HDFS, que é o meu file system. Então, onde é que estão meus arquivos? Aquele que eu comentei com vocês, ó, dentro de app, Hive, Warehouse. Então, tá aqui, ó. Esses arquivinhos aqui que eu subi, esses aqui são os exemplos que tem aqui. Então, dentro dele, ó, tá aqui, ó, os arquivos que a gente vai estar trabalhando ali. Como que eu consigo acessar esses caras aí? Previamente já estão criadas essas tabelas aqui, ó. Então, por exemplo, essa XADemo aqui, ó, eu tenho algumas tabelas aqui dentro. Então, deixa eu pegar aqui uma, acho que eu tenho na minha VM aqui, deixa eu ver onde é que ela está. Já tem umas consultas abertas aqui. Deixa eu ver se tem alguém. Ah, beleza. O Fresser já está lá. Então, deixa eu voltar na minha máquina virtual aqui, ó. Esse aqui já está aberto com algumas consultas para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Bom, vamos lá. Já que é ao vivo, tem que fazer aqui. Select asterisco from cal underline detail underline records limit 10. Então, ó, seleciona a base, como a gente já está acostumado, como se fosse um SQL da vida. Deixa eu ver se não execute aqui, se não vai dar nenhum erro. Beleza. Minha consulta rodou. Então, basicamente, vai ter os dados aqui embaixo. Ó. Então, assim, não é o tipo de ambiente que você vai construir, por exemplo, um Hadoop, para você ficar fazendo select asterisco, para tal. Você vai fazer aqui para coisas robustas. Então, você vai fazer contagem de registro, você vai fazer pesquisa de registro. Então, é para ambientes robustos. Se você for comparar uma consulta, um select asterisco numa tabela normal com um Hadoop aqui, você vai se decepcionar. Você vai dizer, pô, mas lá demorou um monte. Por quê? Ele tem que fazer todo esse processo de mapeamento e assim por diante. E aí o resultado, você pode vir aqui, já exportar o resultado, fazer um download em CSV, etc. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura do Hive. Tá? Então, isso ajuda a gente a poder fazer esse tipo de consulta lá no banco de dados, como se fosse um banco de dados relacional. Eu vou deixar essa parte aberta aqui, porque depois eu tenho que rodar um comando, que vocês estão vendo aqui. Ó. Eu tenho os detalhes da minha informação, e vocês vão ver que ele trouxe o cabeçalho junto aqui, como se fosse uma linha. Então, como eu não estou trabalhando com uma tabela, onde ele sabe o que é cabeçalho, o que são os registros, eu tenho que informar para ele desconsiderar o cabeçalho, porque se vocês lembrarem, eu estou usando um arquivo texto. E no arquivo texto eu trago o cabeçalho junto. Então depois eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês como é que isso daí funciona. Ah, então agora era o demo do HD Insight. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu fechar. Polybase Azure Blob. E vamos fazer a minha maquininha sentar aqui. Eu tenho que subir o outro aqui. Ó, por exemplo, eu estou rodando o
CTP3 e aqui no CTP2 que funcionou legal a minha parte ali de conectar com esse meu Hortonworks aqui. Nesse aqui eu já vou mostrar daqui a pouco, que é quando a gente conecta lá no Azure Blob Storage. Deixa eu só abrir minha outra VM aqui. Tá aqui. Então, beleza. Tá aqui a outra demo. Então, olha só. O que eu fiz nesse carinha aqui? Deixa eu até apagar esses caras aqui para ficar mais... Para vocês, vão fazer passo a passo com vocês e aí vocês vão vendo o que é essas novidades aí. Então, de cara, vocês já estão olhando... Deixa eu ver meu cursor aqui. De cara, vocês já estão vendo que tem algumas estruturas novas aí no SQL. Então, por exemplo, eu criei uma base de dados aqui chamada Hadoop, né? E dentro dela, o que está aparecendo aqui? Eu tenho um carinha chamado External Resources. O que vão ser esses External Resources? Vão ser esses carinhas que a gente vai estar criando aqui. Ó. Eu preciso de um apontamento para um nó de um Hadoop. Então, olha só, HDFS, Hadoop File System. Aqui está aonde está conectado, então está lá no meu Azure. Está aqui o meu Hadoop File System, está nessa porta. Aqui está o meu gerenciador, que é o gerenciador de recursos, que é o cara que vai estar fazendo o controle dos recursos para fazer os meus MapReduce e tudo mais. E aí aqui embaixo eu tenho que dizer, ó, o arquivo que eu vou usar é um texto delimitado, vai usar o delimitador que é a barra. Né? Aqui tem uma questão de compressão, né? Que é para ele comprimir esses dados, e está usando o tipo default aqui, true. Né? Então, basicamente, ele cria essas duas estruturas que vão ficar aqui. Ó. Um data source, então eu posso ter um data source, posso ter vários data sources, eu posso ter vários limitadores de arquivo, então eu posso ter várias estruturas aí. E aí o que acontece? Dentro das tabelas, a gente tem as tabelas normais, vai ter as System Tables, as File Tables, quem já trabalhou aí com arquivos dentro do SQL, tem a parte de File Tables, que você cria o diretório, coloca os arquivos lá dentro, ele mapeia para dentro do banco. Né? E as External Tables, que é essa estrutura que a gente vai criar aqui. Então, olha só o que eu comentei com vocês. Aqui, ó, eu crio uma External Table, estou dando um nome para ela, e estou passando tudo meio como varchar. Por quê? Está vindo lá no arquivo texto. E aqui está o mapeamento que eu passei aquela hora que eu mostrei para vocês lá no meu... Aqui, ó, no meu Hive, né? Desculpa, no meu HDFS. O app, Hive, Warehouse, a base de dados e quem é o arquivo que eu vou querendo trabalhar. Né? Então, aí, ó, por exemplo, eu posso mapear só alguns campos que eu preciso, até para reduzir a carga de dados que eu vou estar trazendo. Então, primeiro passo, eu vou criar esse cara aqui, deixa eu chamar ele de HDP. Deixa eu dar um execute aqui. Uma coisa que eu notei, às vezes eu estou criando as coisas aqui, ele demora um pouco para aparecer, ou às vezes não aparece, mas está funcionando legal, não posso reclamar. Deixa eu ver o que mais, e vou criar o meu tipo de arquivo, então eu estou dizendo assim, ó, você vai conectar com esse cara aqui, lá dentro desse cara vai ter um arquivo que a gente vai ler, depois eu vou passar esse parâmetro aqui, e esse cara lá vai estar delimitado por barrinha aqui, beleza? Beleza. Então ele cria esse cara, e agora eu tenho o meu file formats. Tá? Esse cara aqui, eu preciso explicar para vocês e preciso mostrar, eu já deixei até aqui. Ó, tá? Para quem for se aventurar nesse mundo novo, tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Isso aqui é importante. Por quê? Se você vai trabalhar com Azure Blob Storage, você tem que habilitar na SP Configure para trabalhar com Hadoop com o parâmetro 4. Eu vou trabalhar com Hortonworks 2.0, no meu caso, tem que habilitar o parâmetro com o 7. Depois que você fez o SP Configure, né, vai acontecer uma coisa, você vai ter que ir lá no SQL e fazer um restart. Né? Espero que, deixa eu ver se tem, quem que está aí tem uns DBA ferrado aí, os caras vão me dar um pito. Né? Você vai ter que ir lá no SQL e vai ter que dar um restart na instância. Então, configura antes de qualquer coisa. Tá? O que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui, antes de fazer tudo isso que eu fiz aqui, mas muito mais importante antes desse passo aqui, você vai vir aqui no teu SP Configure e vai procurar saber se os parâmetros estão corretos. Configurou com o parâmetro 7, que é o que eu vou fazer aqui no meu caso, para usar quem? O Hortonworks 2.2, que é o que eu estou usando. E aí eu vou lá no meu serviço do SQL e vou dar um restart nesses caras aqui. Tá?
Não sou eu que estou mandando, a própria documentação é que está dizendo. Ó, você tem que dar um restart para ele poder trabalhar com esse tipo de coisa. Tá? Então, só para deixar claro aí. Então, você vem aqui, pode reiniciar só o serviço do SQL, ele já vai dar um aviso. Ó, eu tenho que reiniciar esses dois carinhas aqui também. Vou dar um restart aí só para ilustrar, não é muito demorado. Aí aqui, ó, outra coisa que é bom eu mencionar com vocês. Aqui eu estou na CTP 2.4, ele só tem 2 serviços do Polybase. Lá na CTP 3, deixa eu ver, tem mais alguém me chamando aqui? Não. Lá na CTP 3, vocês já vão ver que tem mais esse cara aqui, ó, Launchpad. Tá? É um outro serviço que também está vinculado ao Polybase. Não sei exatamente ainda a função dele, mas na CTP 3 tem esse serviço aí também. Tá? Deixa eu voltar aqui, então ele já restartou o meu serviço. Tá? Depois que você fez isso, já está pronto para trabalhar. Então, o que eu vou fazer agora? Só acertar os nomes aqui. Ó. Então, eu vou dizer para ele, ó, com base nessa informação que você me passou aqui de conexão, né, ó, eu estou usando tipo Hadoop, né, com base nesse tipo de informação, você vai fazer o que para mim? Você vai criar uma external table. Essa external table vai se chamar CDR, deixa eu tirar esse 55 daqui. O local aonde está o arquivo que você vai usar para fazer a leitura das informações é esse local aqui. Ó. Então, dentro de apps, Hive, Warehouse, tal, vai criar esse mapeamento, vai usar esse data source e esse tipo aqui de formato de arquivo, esse pipe file aqui. Então, se tudo der certo, vai criar a tabelinha para mim. Ele demora um pouco, tá? Normal, não tem problema nenhum. Então, está criado. Se eu vier aqui agora nas minhas tabelas, vocês vão ver que ela tem até um íconezinho diferente. Na realidade, era pra... Não, então acho que é no outro que tem um íconezinho que fica com uma outra bolinha aqui, uma database. Tá? Então tá lá, a minha external table está criada aqui. Tem as colunas, dá para você criar estatísticas também. Eu estava lendo um artigo, você pode depois já cria estatísticas para ela também. E aí o que o teu usuário final vai fazer? Quando ele quiser acessar os dados, ele simplesmente vai dar um select asterisco nessa tabela ou nas colunas que ele quer fazer. Eu não vou fazer isso, eu vou dar um select asterisco aqui, vou dar um parar, que até vocês vão ver que até para parar ele demora um tempo. E aí eu vou fazer a consulta utilizando aqui o OpenQuery, por quê? Porque daí no próprio OpenQuery eu consigo passar um limitador aqui para trazer as informações para mim. Como que eu fiz isso aqui? Tá? Esse delimitador aqui, ó, estão vendo o tempão que ele leva para cancelar? Então, por quê? Ele manda a consulta para lá, ele vai fazer o job, vai fazer o map reduce, vai fazer toda uma estrutura para poder montar essa consulta para vocês aí. Então, não faça um select asterisco, né? Vamos usar um filtro aí. Então, basicamente aqui eu usei esse limit. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Não. Eu usei esse limit porque daí ele vai lá e pega só os primeiros 10 registros e é muito mais rápido de fazer. Então, olha só, vocês olharem aqui para baixo, ó, eu tenho um linked server aqui, ó, que é esse Hadoop que está aqui. Ó. Da onde que apareceu esse cara? Deixa eu ir lá no meu painel de controle e mostrar para vocês. Administrative Tools. Então tá aqui, ó, no meu System DSN, está configurado, ó, Hadoop Cloud App, a porta que ele usa para fazer essa conexão aqui, o meu usuário é admin e ele faz o acesso lá, dá um teste aqui, ele vai testar a conexão, funcionou, beleza, ok. Da onde que veio esse carinha aí? Eu baixei esse cara aqui, ó, Hortonworks, Hive ou ADBC 64. Vocês podem baixar, não tem problema algum. Outra coisa, quando for instalar o CTP3, precisa atualizar esse KB aqui também, tá? Mas ele acusa na hora lá e você instala ele. Então você baixa, instala esse drive aqui, e aí você configura ele, instala o drive, configura lá o ADBC e aí você aponta aqui dentro do teu linked server, você aponta o ADBC lá para aquele ADBC que você criou lá. E aqui está a configuração, usuário e senha, normal, como se estivesse acessando um banco de dados relacional. Então, olha só, deixa eu pegar uma consulta, essa aqui, ó, que vai para a mesma tabela lá ó, que a gente estava utilizando. Ó, essa consulta aqui agora, ó, ele está usando o quê? Ele está indo direto lá no meu banco de dados no MapReduce, lá em cima no meu Hortonworks. E olha só que interessante, ó. Se você olhar aqui, ó, tá vendo que ele trouxe o cabeçalho junto? Tá? Eu vou copiar essa consulta aqui e vamos rodar lá no meu Hive lá. Deixa eu ver qual dos meus que está aberto aqui. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Cadê você? Tá aqui. Então, olha só, deixa eu colar aqui, tirar algumas coisas aqui que não fazem parte deste mundo.
Selecionar o meu banco aqui e vou executar esse carinha. Opa. Então, beleza, ó, a consulta rodou. Vocês olharam, olha o tempo que ele leva para processar o resultado. Então, tá aqui, ó. Vocês não dizerem que eu estou mentindo, ó, a mesma consulta, está aqui, ó, inclusive com esses nomes aqui, ó, é a mesma consulta que vocês estão rodando aqui. Então, o Polybase faz esse tipo de coisa para a gente. Eu vou poder acessar os dados tanto num sistema relacional, quanto lá no HDFS. Aí, o que eu queria mostrar para vocês, que eu falei, eu vou voltar lá, depois eu vou ter que arrumar. Então, olha só, eu vou rodar esse comando aqui do Hive, para quê? Para ele ignorar esse cabeçalho aqui, ó, porque eu não quero rodar esse cabeçalho, eu quero que ele traga só os dados para mim, o cabeçalho já está ali em cima. Né? Então, eu vou copiar esse cara para lá. Deixa eu voltar aqui. E aí, o Hive é uma consulta, ele é parecido com o SQL, né? Então ele não é totalmente igual. Né? Então, por exemplo, ó, tem um alter table aqui, estou setando propriedades da tabela dizendo skip, header, line, count igual a 1. Né? Então, tira o cabeçalho lá para mim. Né? Então, rodou, fez o comandinho ali. Se eu rodar o select agora lá na minha base de dados, aqui, ó, olha lá, rodou agora sem, deixa eu ver aqui. Opa, alguém já me respondeu aqui. O Bruno Feldman da Costa, porra, valeu. O Launchpad é o serviço usado para fazer consultas com a linguagem R. Legal. Porque assim, na hora da instalação do SQL 2016, vocês vão ver que agora tem um Analytics Advanced, você marca lá uma opção. É outra coisa também que tem de novidade agora no SQL. Você vai poder ter uma procedure lá que você passa os seus comandos em linguagem R. Para quem não conhece, a linguagem R é uma linguagem de estatística, uma linguagem de machine learning muito usada. E aí você consegue submeter isso aí para o SQL rodar para você. Pô, show de bola. Já é uma coisa que eu não preciso mais pesquisar. Já passa um migué que eu sei o que é. Então, o que acontece? É um outro serviço que está ali que também já é uma novidade no próprio SQL. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, olha só. Voltou agora sem aquela parte lá do cabeçalho. Tá? Então, gente, basicamente, para vocês trabalharem com o Polybase, basicamente é isso aqui. Não é muito complexo, porque tem uma documentação. O aqui do Hortonworks tem um tutorial baba, tá? Muito fácil de fazer, tá? Você vai subir a máquina lá. Se você procurar External Tables do SQL 2016, também já tem bastante artigo, tem algumas coisas legais, se alguém quiser me chama, eu passo depois um link. Eu precisava mostrar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui ó, tem a documentação, então ele tem os modelos, como que você faz, os serviços. Então aqui é o que eu comentei, ó, eu só tinha aquelas duas opções. Deixa eu ver o que mais que eu precisava falar. Não, beleza. Então, basicamente é esse aqui. Você vai criar o teu external data source. Depois você vai criar o delimitador dos teus arquivos, porque não esqueça que o HDFS trabalha com a parte de arquivo e depois você não esqueça também de configurar a parte de conectividade do Hadoop. Se ele tiver zerado aqui, ele não vai funcionar essas partes aqui que você está vendo. Tá? E aí depois você cria a tua external table e pode tratar ela como se fosse uma tabela normal. Ó. Se eu der um select asterisco aqui, isso aqui vai ficar. Tá? Então, aí eu usei esse exemplo aqui, fazendo um open query direto através do linked server. Né? Então, se vocês baixarem no site da Microsoft, tem os exemplos do Polybase, então vocês vão ver que eles criam um monte de procedure e view justamente já para você fazer uma filtragem dos dados. Certo? Lembrei o que faltou eu mostrar aqui, ó, do Azure Blob Storage. Então, olha só, que vocês não vão copiar minha senha do meu Blob Storage lá, né? Comprida pra caramba. Mas mesma coisa, nesse outro exemplo aqui, ó, se eu não me engano, acho que esse meu exemplo aqui, acho que não rodou. Deixa eu dar uma olhada depois. Mas eu vou rodar aqui, vamos ver. Então, o que eu fiz? Mesma coisa, só que agora o que eu estou fazendo? Ao invés de eu usar um banco de dados diretamente lá no Hadoop, eu estou usando o quê? O meu Blob Storage. Né? Eu estou subindo arquivos para lá, e aí eu estou consultando esses próprios arquivos. Aonde que estão esses arquivos aí que eu quero conectar? Eu tenho um programinha aqui, ó, Azure Storage Explorer, que mostra todos a minha estrutura do meu storage lá que eu fiz para essa simulação. Tem outras coisas aqui de Hadoop aqui também. Mas basicamente o que eu tenho aqui? Ó? Essa aqui é a minha estrutura. Então, para eu subir alguma coisa para cá, para eu poder utilizar, eu tenho que ter esses arquivos, eu tenho que ter um mapeamento desses carinhas lá.
Então, com essa chave aqui, com a minha storage, eu consigo acessar esses arquivos dentro do Blob Storage do Azure para fazer as minhas consultas aqui como external table. Tá? Então, olha só, o que mudou aqui? Eu simplesmente vou ter que passar essa credencial, que no outro anterior eu não tinha, né? Eu tenho que criar uma credencial. E aí, essa credencial eu estou passando aqui, ó, junto com o meu caminho. Né? Se vocês olharem aqui no... Deixa eu voltar para outra máquina. Ó, aqui eu não tenho nada de credencial. Ó. Eu simplesmente criei aqui. E aqui ele está acessando lá, não tenho nada de credencial. Como aqui eu tenho que passar para dentro de um serviço do Azure, eu tenho que passar algumas credenciais. Deixa eu ver se eu já não criei isso aqui para não dar rolo, qualquer coisa eu apago e crio de novo. Eu já tenho esse cara aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Data source que eu acho que eu apaguei. Então beleza, deixa eu criar só. Isso aí eu tinha apagado data source. Então, tem umas consultas também, agora para você estar procurando, né? Então, ó, external data source, então está aqui o nome da credencial, o local, né, o tipo dela. Deixa eu ver se aqui dá um... beleza. Deixa eu ver uma coisa no external tables aqui. A hora que eu criar, eu acho que é aqui que ele aparece com um ícone diferente. Já vou mostrar para vocês. Criei o external esse. Vamos criar um file. Então aqui é um delimitador, então agora é um arquivo separado por vírgula. Certo? E aí eu crio minha external table apontando para quem? Lá para aquele arquivo que eu estou armazenando lá. Né? Então aqui é o meu arquivo aí. Então criou. A hora que eu dou um refresh... isso aqui, ó. No anterior lá, ó, o external table, ele está normal aqui, ó. Nesse aqui que eu vi que tinha um íconezinho diferente, ó. Legal. Fica mais fácil de visualizar. Se eu não me engano, aqui ó, no meu que ele não estava redondinho ainda. Pera, opa. Mas também, ó, ele roda, demora, mas também vai parar. Deu um errinho aqui. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar era basicamente a diferença aqui, ó. Né? Então, em vez de eu passar agora lá o caminho, eu estou passando diretamente o caminho para o meu Azure Blob Storage lá. Eu posso fazer a leitura também de arquivos direto desse carinha aqui. Eu não vou dar muita ênfase nesse cara aqui agora, porque o próximo slide, depois eu vou mostrar uma opção que tem no próprio Integration Service para a gente fazer a carga desses arquivos lá, e é a continuação da apresentação. Tá? Então, basicamente, gente... isso aqui, eu já ia esquecendo. Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse é um exemplo que vem no próprio SQL 2016. Ele está fazendo as consultas, beleza, está utilizando alguns filtros, mas olha só o principal que a gente coloca aqui. Ó. Faça a carga disso numa tabela. Tá? Por quê? Se você for fazer uma consulta e aquele arquivo foi apagado, aquilo lá não está mais disponível, pelo menos o teu usuário vai ter acesso aos dados que estavam anteriormente lá. Você tem um certo nível como é que eu vou dizer assim, não é de transação, de persistência dos dados, né? Você vai ter uma certa integridade. Né? Então, pelo menos você garante. Então, o que você vai fazer depois de um tempo? Você vai lá ler de novo esses dados, pode fazer um merge, alguma coisa assim. Tá? Então, muita atenção com isso, tá? Não é uma coisa que você vai sair aí colocando o linked server, external table e distribuindo para o usuário final. Né? Eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, um pouco de critério aí, mas com certeza é uma baita de uma ferramenta, porque como vocês viram aqui, ó, eu posso fazer um select direto numa external table e o meu usuário final nem sabe de onde está vindo essa informação, então para ele é transparente. Né? Então essa aí foi a parte mais legal aí dessa parte do Polybase. Deixa eu ver se tinha alguma coisa que precisava mostrar do Polybase. Então eu falei lá dos serviços, que vocês têm que ficar atentos. Então acho que é isso aí. Tá, deixa eu seguir lá com meu PPT. Então vamos lá. Deixa eu ver até que horas são para não deixar vocês até meia-noite. Não, 10h30 já. Tá, só até mais uns minutinhos aí a gente já conclui. Então olha só. Outra coisa muito legal. Esse aqui, eu até coloquei aqui as imagenzinhas, eu baixei todos eles, testei. Né, tá tudo funcionando. E ainda tem um pacote de exemplos aqui que vocês podem utilizar. Então, o que a gente pode fazer? Dentro do Integration Services, você pode instalar esses pacotes aqui, que são esses Feature Packs, e aí o que acontece? Ele introduz dentro do Integration Service algumas novas ferramentas para você trabalhar justamente com essa parte agora de Big Data. Então, por exemplo, ele adiciona alguns Connection Managers, que eu vou mostrar para vocês ali. Então, você pode conectar com Azure Blob Storage,
E aí uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste, porque eu só tenho essa parte aqui para conectar com o HD Insight, né? Eu não consigo fazer conexão com algum outro, por exemplo, se eu quisesse rodar aquelas consultas do Hive, que eu fiz ali com vocês, aqui dentro do Integration, eu só consigo ligar com o HD Insight. Por um lado é bom, né, pelo lado do Microsoft, porque você garante integração e compatibilidade com os seus produtos, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai começar a aparecer uns outros conectores aí, né? Como por exemplo a gente tem da Oracle, tem da Tunity, uns conectores muito bons, então daqui a pouco também vai ter outros conectores aí para outros serviços aí. Então basicamente eu tenho aqui os Connection Managers, que eu posso estar fazendo as conexões, eu tenho as tarefas, que eu posso subir arquivos, então uma das que eu vou demonstrar, na realidade é o que eu vou demonstrar essa aqui, eu crio uma tarefinha que eu posso subir um arquivo lá para o meu Azure Blob Storage e a partir de lá depois eu posso fazer a consulta com ele. Posso estar aí criando e deletando cluster com HD Insight, posso submeter scripts Hive, posso submeter Pig também, que é um outro tipo de script dentro do Hadoop, e alguns componentes de Dataflow, né? Então eu posso ter algumas outras estruturas para estar trabalhando. A questão do enumerator, quando você precisar listar os blobs, os arquivos que estão lá, dentro de enumerator ele vai ter uma opção lá de, em vez de file enumerator, acho que raw, alguma coisa assim, agora não lembro de cabeça, mas eu sei que file enumerator tem, vai ter o Azure Blob Enumerator. Então é legal aí para quem precisar listar os arquivos que estão lá dentro do blob, você tem aí mais essa opção para estar fazendo isso aí. Deixa eu ver se tem mais slide. Então, olha só, a demo que eu vou fazer, basicamente eu tenho instalado esse carinha ali na minha máquina, e aí eu vou subir um arquivo lá para mostrar para vocês que tem essas opções aí também para a gente estar trabalhando. Deixa eu dar um sair aqui. Deixa eu só pausar essa VM aqui para não consumir muito do meu Hyper-V. Salvar, não pausar. Então, olha só. Ó, eu instalei, deixa eu ver se está até aqui na minha pastinha de downloads o pacote. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui, ó. Eu instalei o Feature Pack. E aí o que acontece? Ele instala esses componentes aqui para vocês, ó. Blob Download, Blob Upload Task e alguns componentezinhos aqui. Então o que você vai fazer é como se fosse uma tarefa do Integration Service normal. Quem já está acostumado a trabalhar com o Integration Service, então ó, eu arrasto uma tarefinha Azure Blob Storage. O que eu vou precisar dele aqui? Ó? Eu vou precisar saber aonde que é, quem é o responsável, minha storage, minha chave. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui e vou dizer para ele, você vai conectar no Azure? Beleza. Tem a conexão? Não, não tem ainda. Então vamos criar. O que eu preciso aqui? A minha conta do storage é STG rdornel. E aí, deixa eu copiar daqui. Deixa eu ver. Está aqui, ó, a minha chave. Deu tempo de vocês copiarem? Não, não copiaram, né? Vou fechar essa máquina aqui. Então, voltar para cá. Vou colar minha chave aqui. Ok. Blob Container, o que é o meu container? É esse aqui, ó. O rdornel é a minha conta lá dentro, é o meu container, e dentro dele tem o storage rdornel. Então, aqui é rdornel. Diretório aqui, no meu caso, eu vou jogar no padrão, mas eu posso criar outros diretórios, ou dentro de algum diretório específico, né? Aqui eu vou colocar no diretório padrão. E o diretório local, que é onde eu tenho os meus arquivos. Claro que eu não vou fazer uma coisa de mapear direto para um arquivo, você vai fazer alguma coisa que vai ler o diretório, varrer o diretório, pegar os teus arquivos, mas para o meu propósito aqui de demonstração, eu vou colocar um arquivo que está chamado aqui de Azure, né? Então deixa eu mostrar aqui a pastinha para vocês. Coloquei um arquivo, coloquei no final chamado PAS, para vocês verem que não tem esse arquivo aqui, né? Nada nessa mão, nada na outra. Eu tenho alguns outros aqui. Meu senhor, quanta coisa aqui. Cadê vocês? Está aqui, ó. Tenho esses 3 arquivos que eu subi para fazer teste, mas aquele arquivo não está aqui ainda. Então, asterisco, ponto, não sei caso aqui txt, posso depois colocar as outras extensões. E ok, está criada a minha conexão. O que esse cara aqui vai fazer agora? Ele vai pegar esse arquivo aqui, que estava ali naquele diretório, e vai subir para lá. Então, isso é interessante para quê? Pô, Dornel, eu tenho, por exemplo, um caso que eu estou fazendo um estudo aí com um cliente. Eles trabalham muito com os logs do firewall deles. Então, é umas coisas que já estão... por exemplo, quem aí já trabalha com redes, já ouviu falar do firewall Sonic Wall.
Então ele tem a opção de você armazenar os dados do Fire no MySQL ou também jogar para arquivo texto. Quando eu vi isso, o que eu já fiz? Falei, pô, vamos tentar fazer uma brincadeira com HD Insight, com Hadoop, alguma coisa. Então o que a gente está fazendo? Você pega esses arquivos texto, sobe lá para um blob do Azure e depois usa o MapReduce, um Hadoop, para indexar esses arquivos, para fazer as consultas, para fazer a manipulação desses dados. Então, já é uma experiência aí que eu estou tendo para aprender esse tipo de tecnologia. Então, a hora que eu rodar esse meu pacote aqui, é uma coisa bem simples, né, gente? Não vou fazer nada muito complexo. Até porque até para mim tem muita coisa aí que é novidade também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Uma external table pode ser criada somente sobre um arquivo? Não, a external table, na realidade, sobre um arquivo, de certa forma, sim, porque no Hadoop ele trabalha com sistemas de arquivos, né? Então, o mapeamento que tem hoje é alguns tipos, para tipos de arquivos mesmo. Então, por exemplo, arquivo texto, arquivo separado por vírgula, e tem uma outra estrutura, .tbl, que daí é uma estrutura de tabela também, que é um pouquinho diferente. Mas, basicamente, a maior parte dele a gente tem feito em testes de arquivo, mas eu já também dei uma estudada e tem alguns exemplos que você mapeia para um tipo ali de TBL, que é a própria tipo de tabela do HDFS aqui. Deixa eu ver. Mais um arquivo TXT ou vários no mesmo local. O que eu fiz até agora, o que eu testei, eu fiz um mapeamento daquela tabela para um arquivo só. Né? Eu não tenho certeza se eu consigo, por exemplo, passar o mapeamento para o diretório. Eu já li, já vi, deixa eu até voltar para a tela aqui, ó, já que ele está perguntando, deixa eu voltar, eu pausei outra máquina. Eu já vi alguns mapeamentos onde ele acabava com o nome do diretório barra. Então eu acredito que se o arquivo tem a mesma estrutura, provavelmente ele pode mapear todos os arquivos que estão lá dentro daquela estrutura. Né? Até porque na hora que você cria o... Deixa eu até subir aquela máquina de novo, eu já subo lá. A hora que você cria a estrutura, o mapeamento, você passa só o diretório. Né? Deixa eu ligar essa máquina de novo aqui, eu já mostro o que eu estou querendo dizer, senão fica... Deixa eu subir aqui. Aqui, ó, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, eu já vi, só que eu não testei, então por isso que eu não vou afirmar nada, eu já vi locations com mapeamento desse jeito. Então eu imagino o quê? Que você pode ter essa tua parte de arquivo, tua pasta lá, e vai subir todos os arquivos que obedeçam aquele mesmo esquema, você provavelmente vai fazer um mapeamento, ele vai mapear todos os arquivos que estão ali. Né? Então eu acredito que sim, mas fico devendo a confirmação dessa informação. Deixa eu só voltar aqui. Então, já rodou meu pacotinho. Né? Então, deixa eu só fechar aqui. Então, rodou meu pacote. Se eu vier agora aqui, deixa eu dar um refresh na minha estrutura. Tá lá, ó, já subiu o meu arquivo. Então, a partir desse momento, eu poderia já mapear ele lá dentro do meu processo de MapReduce e já posso estar trabalhando com esse arquivo. Tá? Então, é bem tranquilo, é bem fácil aí de estar trabalhando. Né? Então, ó, mesmo até aproveitando a pergunta que o Marcos ali fez, pode ver, ó, a maioria dos exemplos ou das demos, até porque eu estou trabalhando com isso, vamos dizer, consegui agora já trabalhar mais com isso aqui, ó, geralmente os exemplos, ó, é um arquivo, por exemplo, esse aqui do Twitter, tem alguns outros, geralmente é um arquivo, né? Eu até não mexi ainda com colocar vários arquivos numa pasta e fazer um mapeamento para ele. Mas eu acredito que sim, pela questão estrutural. Como ele trabalha com essa parte de caminho, essa estrutura, provavelmente ele vai aceitar você ter vários arquivos atendendo ao mesmo esquema, né? O mesmo tipo. Joia, gente. Então aí aqui, deixa eu só voltar no meu... Deixa eu parar meu pacote aqui. Então rodou, basicamente. E aí aqui você pode submeter, por exemplo, no teu... Deixa eu só jogar aqui ó, o Hive para mostrar para vocês. Ó. Então, basicamente, aquilo que a gente configurou ali que eu estava comentando com vocês. Ó. Você vai ter a conexão, então é isso que eu comentei. Ó. Obrigatoriamente, você vai ter que ter uma conexão com o Azure lá. Então, provavelmente, como tem algum suporte a outras, por exemplo, agora tem o HD Insight também em máquina Linux, a Hortonworks é quem faz o Hadoop para a Microsoft, então eu acredito que daqui a pouco a gente vai conectar também com outros produtos. Aí aqui vai ter o nome do teu HD Insight Cluster, o local, que é aquele caminho como a gente fez ali, e o script que você vai passar. Então você pode passar tanto o Hive quanto scripts Pig.
deixa eu voltar. Scripts do tipo PIG, né? Que são outros tipos mais a nível do próprio MapReduce mesmo, tá? Nós, como meros mortais aqui, administrador de banco de dados, a gente geralmente vai para a parte do Hive, que é mais próximo da linguagem SQL. Beleza? Deixa eu voltar para o meu slide, que acho que vai dar tempo de terminar tudo no prazo aí. Senão o Marcos vai me dar, o Fresser vai me dar um pito. Então, olha só. Então, fiz essa demonstração e acho que... Oh, beleza, acabou. Então, olha só, gente. Para não tomar mais muito tempo de vocês, a pergunta que eu faço, quem é que vai cuidar de tudo isso? É vocês mesmos, seus belezão. Né? O cliente vai chegar para vocês, como tem um outro cliente meu, por que eu estou estudando essa parte do JSON, eu tenho alguns clientes aqui na região que o produto que eles usam está migrando parte da sua estrutura para MongoDB, para JSON, etc. Já comentei para eles do DocumentDB. E eu vou ter que fazer essa integração, queira eu ou não. Né? Se eu não quiser, eu fico sem o cliente. Então, vou ter que ler a informação no JSON. Basicamente, gente, é muita coisa de sensores. Eu tenho muitos clientes meus que usam muita parte de sensor, tanto na indústria, parte de monitoramento. Então, o que acontece? Ele recebe uma quantidade muito grande de registro e não vale a pena ou não tem como mais você continuar armazenando isso aí num banco relacional, né? Essa questão ali de streaming de dados. Então, ele joga lá num JSON, só que em determinado momento ele precisa sumarizar essa informação para gerar o boleto lá para cobrar do cliente. E essa parte de gerar o boleto, de fazer essa cobrança, ele tem que fazer no relacional. Não adianta, né? Então, é um mundo híbrido. A gente vai ter que trabalhar com essas duas partes. E aí é aquela história, né? Se você tá no meio, tá na chuva, vai ter que se molhar. Né? Então, se você trabalha com SQL, o cara não quer saber se você é especialista em tuning de SQL ou se você é especialista em alta disponibilidade always on. Muitas vezes a gente é responsável por toda essa parte, então você vai ter que colocar o pezinho lá, vai ter que sujar a mão. Né? Então, vão se preparando que esses ambientes híbridos, como o pessoal de infra está lidando já com essa parte de cloud e ambiente on-premise, nós vamos ter que lidar com a parte de banco de dados relacional tradicional e o SQL também suportando esses outros tipos aí de informações. Deixa eu ver aqui, mais um arquivo TXT, o var, é isso aí, é isso mesmo. Né? Então, teve mais alguma pergunta aqui? Não, é isso aí. Tá? Então, basicamente, acho que é isso aí. Eu coloquei aqui. Então, pessoal, quem aí não é do PES ou não conhece, então tem aí o site, se cadastra lá, né, procura o chapter, tem as informações lá, tá ali meu Twitter, tá ali meu e-mail do Gmail, né, me manda e-mail, pede, me inclui na lista lá de vocês, para eu estar recebendo as notificações. Volto a lembrar, tem o SQL Saturday agora em Brasília, vai ter o nosso SQL Saturday em abril. Se você não se inscreveu, se inscreva. Muito importante para a gente que se inscreva, divulgue aí para os seus conhecidos nas redes sociais. Submetam as palestras lá, gente. Né? Tem bastante assunto, tem bastante novidade, principalmente porque saiu agora o CTP3 do SQL 2016, então todo mundo quer falar do que tem de novo. Agradeço a paciência, né? A audiência de vocês aí, muito obrigado. Bastante gente aí. Espero ter passado um pouco de conhecimento novo para vocês aí e muito obrigado mais uma vez aí por vocês terem participado. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Alô? Se alguém está ouvindo, escreve aí no chat aí, dá um alô. Você está me ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Beleza. Ok. Só para dar um recado então, só para dar um recado aí que amanhã, então, provavelmente o vídeo já vai estar pronto, aí o Dornel subirá o vídeo lá no canal no YouTube dele, se ele quiser, e aí depois a gente ele passa o link para mim e a gente disponibiliza lá no site do Virtual Pass para quem quiser assistir esse webcast depois, né? Beleza. Então, vocês vão ter o conteúdo aí disponível. Quero agradecer a presença do Dornel. Isso aí, Luiz. virtualpass.com.br. Quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença principalmente do Dornel por disponibilizar um pouco do tempo dele. Bom, pessoal, é isso aí. Boa noite para todo mundo e até a próxima reunião. Valeu, boa noite, gente. Obrigado mais uma vez.